diabetes é uma das doenças mais incidentes em todo o mundo. O Brasil é o quarto país com mais casos. Estimativa divulgada em 2019 pela Federação Internacional de Diabetes. E os números de diagnóstico positivo não param de crescer. No domingo, dia 14 de novembro, foi lembrado o Dia Mundial do Diabetes. Pela importância do tema, nós trouxemos o assunto aqui no programa. Eu recebo no estúdio o médico endocrinologista, Dr. Daniel Meller Daltoé. Boa tarde, seja bem-vindo a Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores. Estaremos aqui para falar sobre essa doença tão prevalente, o diabetes. Pois é, eu estava pesquisando, doutor, até o senhor encaminhou algumas informações e chama bastante atenção como cresceu, como tem casos. Realmente, tem alguma coisa a ver com a pandemia? Não? O que está acontecendo hoje? A pandemia até aumentou os casos, mas esse aumento já vem nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, com o aumento da obesidade. Comemos mais, estamos mais parados, aumentou o sedentarismo e, com isso, o diabetes vem em consequência. Aquele paralelo, mais obesidade, mais sedentarismo e mais diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? Que é o que antigamente falava que era só em adultos, mas agora cada vez mais jovens já estão se diagnosticando. Eu vou aproveitar então a sua fala, doutor, e vou mostrar uma tela aqui. O pessoal, se puder botar o FK aqui pra gente, não sei se já tá preparado aqui, ó. Esse é do que as pessoas mais morrem no Brasil. Daí, assim, nós temos o dado de 1990. Esses dados são dessa federação que eu falei agora há pouco, né? Isso. E agora os 5 países com o maior número de crianças e adolescentes. Não sei se dá para pausar aí, ó. Isso. O Brasil, ele tem números bem significativos, né? Com certeza, e deu para ver ali como tá ligado à mortalidade também, como o diabetes cresceu e mudou até o aspecto em relação à mortalidade. Aí esses dados falam de diabetes tipo 1, então que são dados referentes àquelas crianças que geralmente não têm ligação com a obesidade. Tem componentes que têm se estudado, se tem genética, componentes ligados com desreguladores endócrinos, são doenças autoimunes, que geralmente vêm quem? Diabetes tipo 1, eventualmente problemas de tireoide, problemas como reumatismo, vitiligo. Já nasce assim? Não, geralmente é diagnosticado na infância. Né? Às vezes após um grande estresse, após um grande, sei lá, uma separação do ente querido, perda de um familiar. Então tem um pouco disso. Tá? Agora nós temos esses números aí que, se der para pausar, em 1990, diabetes estava em 11º. Em 2017 já estava em 3º ali, em causa de morte. E não podemos esquecer que os diabéticos, qual a causa principal de morte de um diabético? É o coração. Então, vem junto. Até para traçar um paralelo que tu citou, a pandemia. Se nós botar os dados de Santa Catarina até o presente momento, 30% dos que faleceram de Covid-19 tinham algo em comum, diabetes. E acrescentaremos mais 15% dos dados da Secretaria do Estado de Saúde. Mais 15% tinham obesidade. Então, olha só, eu acho que veio para a gente refletir a importância. A pandemia só ilustrou mais e mostrou assim, ó, devemos tomar atitudes, né? Então, que bom que aqui Criciúma pensa nisso, que bom que já temos mais praças, mais parques, nós temos que se movimentar, Gisele. E esse é o grande ponto, é a grande sacada, a grande mensagem que tivemos. Sim. No caso, então, vamos lá. Quais são os tipos de diabetes? Né? E depois nós vamos ressaltar nessa questão da prevenção, como você falou dos pais. Você citou ali o tipo 1 que não tem muito o que prevenir. É uma incógnita ainda para alguns fatores. Mas o tipo 2 é o mais comum. E esse que é o grande, vamos dizer assim, que pega milhões de pessoas e nos dados ali falam mais de 16 milhões de brasileiros. O curioso, Gisele, é que boa parte deles não sabe que tem a doença. Quando eles fazem estudos populacionais, eles pegam pessoas, sei lá, no terminal de ônibus, vamos fazer um testezinho rápido de ponta de dedo do diabetes e vão avaliar. Opa, o cara dá um diagnóstico positivo. Mas uma coisa, Gisele, se tu tem um familiar com a doença, se tu está acima do peso, se a cinta lá já não cabe mais, depois dos 40 anos, geralmente, é hora de fazer o teste, é hora de avaliar. Esses mesmos estudos mostrou que principalmente os homens, né? Sempre os homens atrasando de fazer os exames, de ter esse diagnóstico. O homem às vezes fica com medo, não vou tratar o diabetes, eu vou ter que usar insulina para o resto da vida. Mas não, hoje tem outros tratamentos, evoluiu muito. Claro. Que não basta diagnosticar, nós temos que tratar e tratar adequadamente. Eu acredito que essa é a grande mensagem. E o tratar? O que é o tratar além diabetes? Além do que o Sistema Único de Saúde fornece medicações, a gente nunca vai esquecer daquele controle alimentar, né? Dieta, né?
E atividade física. Quando fala atividade física, a gente fala assim, ó, no mínimo 150 minutos de movimento por semana. Por semana. Se é caminhada, se é dança, se é ginástica, se é zumba, o que eles querem fazer, vale. A partir daí, a pessoa já não pode ser considerada sedentária. Claro que se fizer mais, melhor. Claro que vai ter algumas situações que são contraindicados, não podemos esquecer. Mas o movimento faz parte. Quem tem mais risco de ser diabético? Existe, claro que são vários tipos, assim, mas existe quem não faz exercício, enfim, homem, mulher, criança. Falamos obesidade, história familiar muito importante, tem história com os negros e os hispânicos também tem mais risco também. Pacientes hipertensos, pacientes com colesterol alto e agora para as mulheres, duas coisas. Síndrome do ovário policístico, né, que é bem comum, e também mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que tiveram um filho que nasceu muito grande, aqueles de mais de 4 quilos, que a gente pensa assim, ai, que bebê bonito, que bebê tão fortinho e tal, mas às vezes isso pode ser sinal de alteração metabólica e deve ser pensado. Quando o bebê é muito grande, olha que curioso, bebê muito grande é risco para a mãe. E quando o bebê é muito pequeno, nasce muito prematuro, é o risco dele de ser grande diabético depois e ser grande obeso também. Olha só. Quais são os sinais que aparentemente surgem e que identificam uma pessoa com diabetes? Esse é o grande problema do diabetes, sinais? Da pressão alta e do colesterol alto. No começo são silenciosos. Por isso tem que fazer atividades preventivas, o check-up é aquele vale a pena, avaliação de academia. Então deve ser feito o quanto antes. Buscar o posto de saúde mais próximo. Não deixar que, estou com uma grande dor de cabeça, como o pessoal, ou grande estresse e que vai ver, eu virei diabético por causa do estresse. Até pode piorar, mas isso não é a causa inicial, não. Geralmente a causa inicial está com aumento de peso. Olha só, gente. O diagnóstico, que tipo de exames são realizados? Como é que deve ser feito esse check-up? Geralmente, por isso que é bom buscar um médico clínico da confiança, ou que seja o ginecologista do próprio paciente. Mas um exame de sangue simples, uma coleta única, geralmente com 8 horas de jejum, já vai poder dar um sinal de que a pessoa está tendo diabetes. Porque se esperar aqueles sinais, acordar muito à noite por urinar, sede excessiva, uma perda de peso sem explicação, uma turvação visual, nem sempre vai diagnosticar ou vai diagnosticar muito tardio. Isso a gente fazia 10, 20 anos atrás. Hoje a gente viu a importância mesmo de fazer o exame precoce e que com isso a gente diagnostica cedo. E diagnosticando cedo podemos tratar muito melhor. Pois é, né? E você falou no início, doutor, que no caso da pandemia, como ela elencou muito, ela priorizou os cuidados com o pessoal que tinha comorbidade, o diabetes ficou bem em evidência, porque realmente, como o doutor trouxe, foi uma das predisposições que mais ocasionou mortes, né? É verdade, e ocasionou e muitas complicações também dos que voltaram, que ficaram, que foram entubados. Então, infelizmente, tivemos muitas perdas, né? Tive alguns pacientes que vieram a falecer também, mas vieram como lição para a gente. Para a hora de a gente se cuidar, é o day after agora, a hora de nós juntar aí, está passando a pandemia, é a hora de nós começar a voltar a se mexer, se cuidar, e para que a gente não tenha as complicações. Por que a gente trata o diabetes? Porque a gente não quer as complicações, a gente não quer a retinopatia, perder a visão, não quer perder um pé, não quer perder uma perna, uma amputação e não quer ter um problema renal lá de ter que parar numa hemodiálise ou ser necessário até um transplante renal no futuro. Com certeza. Rapidamente, doutor, então, para finalizar, gostei das suas mensagens ao longo da nossa entrevista. Vamos ressaltar a prevenção lá, fazer atividade física, mandar o recado para essa galera aí de casa não ser sedentária. Com certeza. Antes de tudo, diagnosticar. E se diagnosticar, não deixe de tratar, buscar fazer os exames. Não é para ter medo do médico, medo do nutricionista. Porque ganhei peso, não quero ir mais no médico. Não. Tratar o diabetes é um processo. Tratar o controle de peso também é um processo. Então, é a hora de unir forças que nós vamos tratar melhor o diabetes, vamos tratar melhor as pessoas com diabetes, as pessoas que têm essa doença e que vão poder ter uma vida muito melhor e com mais qualidade de vida. Obrigada, volte sempre a ver mais. Eu que agradeço o convite, estaremos sempre à disposição.